Eu sou a professora Neiva Soares, do grupo de pesquisa CIDISCOM, na linha Análise de Discurso Crítica e Teoria da Multimodalidade. Dentro da nossa proposta Diálogos Contemporâneos CIDISCOM, estou aqui hoje para falar com vocês a respeito dessa linha que eu tenho no grupo e dos trabalhos que nós temos desenvolvido, certo? E para isso eu já começo fazendo uma provocação. A imagem para você é informação, decoração, ilustração. O que você acha? Para que serve a imagem na sua vida? Então, ao longo desta minha fala, eu vou elencar alguns pontos e vamos discutir a respeito da questão da imagem nesse cenário também da contemporaneidade, certo? Mas antes disso, podemos fazer um percurso de como a imagem se apresenta na nossa vida. Você deve lembrar, por exemplo, nas primeiras séries escolares ou até antes disso, na sua tenra infância, como a imagem era importante, como, por exemplo, a sua mãe lia historinhas, ou então você pegava um livro e construía uma história e depois desenhava, e em cima disso você ia construindo toda uma representação de mundo, contextualizando a sua vida, criando uma história, uma representação das coisas ao seu redor. Tudo sob a perspectiva imagética, certo? E foi pensando nisso que Kress e Van Leeuwen desenvolveram a gramática do design visual. Essa gramática ainda está em língua inglesa, em processo de tradução, não temos a tradução no Brasil, mas existe uma corrente muito forte de trabalhos voltados para a teoria da multimodalidade na UNB, que iniciou com os trabalhos da professora Josênia Tunis Vieira e continua com seus orientandos de mestrado e doutorado, e eu fui uma das orientandas dela, e continuamos no nosso grupo de pesquisa com nossos alunos de graduação, iniciação científica, TCC, mestrado e assim sucessivamente, indo à frente com essa discussão da teoria da multimodalidade, certo? Novamente aqui recuperando. O que acontece? A imagem, ela perpassa toda a nossa vida, como eu já falei, desde a tenra infância. Depois, quando vou fazer aqui um percurso para você ver como a imagem está em todos os estágios. Então, por exemplo, nas primeiras séries, a criança desenha muito, ela faz, por exemplo, quando começa a praticar o alfabeto, ela desenha o A, que vai levar a abelhinha, que está no final da linha, e assim sucessivamente com os animais, com as frutas e tudo mais, certo? A imagem, ela se apresenta, é muito natural isso. Também é natural, por exemplo, quando você está aprendendo uma outra língua, por exemplo, vem a imagem está muito associada ao que você está vivenciando naquela nova linguagem, certo? E ao longo das séries escolares, por exemplo, se avançarmos um pouquinho mais no ensino fundamental, novamente vem a imagem. Por exemplo, se você pensar nas suas aulas de geografia, como é que você aprendeu como era o Brasil, como se constituía a nossa nação. Você experienciou ali que, por exemplo, o Amazonas era um dos maiores estados da federação, porque via o imagético, e assim sucessivamente. Você conseguiu perceber, por exemplo, que o nosso país é um país extremamente, né, vasto em todos os sentidos, em florestas e rios e animais e toda a sua constituição, pode ser industrial ou não industrial, e você conseguiu aprender sobre o nosso país, por exemplo, por meio de um gênero, que no caso é o mapa, e isso criou uma imagem na sua mente por meio do mapa. E aí você pode ir para outras disciplinas, por exemplo, ciências. Como é que você aprendeu como era uma célula? Porque o professor possivelmente tenha desenhado no quadro e mostrado como é que se constitui uma célula. E depois você pode pensar nas suas aulas de História do Brasil, novamente, você, o Brasil, descobrimento, né? A gente diz que não é descobrimento, realmente não é. Então, assim, daí você tem as primeiras imagens desse cenário, quando os portugueses aqui chegaram, novamente via o imagético,
certo? E aí eu poderia citar as suas aulas de artes e tudo mais, como que você aprendeu, como as cores se constituem, primárias, secundárias. Então, novamente, você percebe que a imagem ela está em todos os seus estágios e é dada uma importância bastante significativa em todos esses estágios. Nós observamos que a imagem ela está ali, não, voltando à pergunta inicial, não como um elemento ilustrativo, decorativo, mas ela cumpre um papel, ela tem o quê? Uma significação. Aí nós podemos pensar nas nossas aulas de língua portuguesa, por exemplo, né, que nós sempre estamos preocupados com a significação. Aí, nesse contexto educacional, eu pergunto para você, professor de língua portuguesa, como você trata a imagem? Como o livro didático trata a imagem nesse contexto onde a linguagem escrita ela tem uma força, ela tem um peso maior, certo? E aí nós que trabalhamos com linguagem começamos a nos preocupar, a observar que essa imagem ela também tem uma significação. Então, novamente, a gramática do design visual, o nome é gramática, por quê? Porque assim como existe uma gramática para o trato escrito da língua, é importante que nós também possamos entender como se dá a constituição das imagens na nossa vida. Por exemplo, é importante que o nosso aluno, independente da série, ou então não mais estudando, uma pessoa que já está no mercado de trabalho, que está vivendo outras experiências, é importante que ao ler uma capa, ao ler uma manchete do jornal que está com determinado formato de letras, ou sublinhado, ou colorido, que ele entenda que essa escolha não é uma escolha aleatória. Sempre que nós estamos produzindo um texto, texto verbal ou texto visual, você pode usar essa expressão, texto visual e texto verbal. Nós temos uma tradição assim de pensar que o verbal, oral e escrito é sempre maior, sempre tem um peso mais significativo, mas existe esse texto visual que dialoga por sua vez com o texto verbal e que precisa ter uma compreensão maior, ter um entendimento, porque assim como os produtores da gramática, do design visual trazem as imagens, elas são ideológicas, elas produzem significados, elas têm um peso nas nossas escolhas. Assim como você escolhia desenhar um círculo e dizer que era uma bola, à sua maneira, hoje, você vivenciando o cenário contemporâneo, você observa que na mídia, que na sua página de Facebook ou Instagram ou em capas de revistas, jornais, outdoors e todos os gêneros que você encontra aí no seu cotidiano, essas imagens não são neutras, essas imagens trazem significação e é importante estarmos preparados para elas. E aí eu trago aqui o conceito de novo letramento. Eu acredito que você já tenha ouvido falar de letramento. O letramento está relacionado à escrita e ao entendimento do que você fala, escreve e tudo mais. Mas devemos também pensar no novo letramento, ou então numa outra palavra ainda, no multiletramento. O que seria esse novo letramento ou multiletramento? Você entender todos esses modos semióticos que dialogam. Por que uma cor foi escolhida por uma dada empresa numa publicidade e não outra? Por que uma capa de jornal traz um símbolo, traz uma imagem, traz uma cor, traz uma pessoa de lado, de costa, traz uma pessoa quase caindo, ou traz uma pessoa numa postura bastante elevada, bastante distinta e tudo mais? Por quê? Porque assim como as palavras têm significado, as imagens também conduzem significados, certo? Existem inúmeras teorias que trabalham com a questão imagética, mas a nossa teoria da gramática do design visual foi inspirada, né, na semiótica social do Halliday, porque o Halliday ele entende que a linguagem ela funciona em contextos sociais, certo? E é por isso que nós também seguimos esta linha, porque nós entendemos que a linguagem ela é uma prática social. Quando eu me comunico, eu faço isso por meio de um dado gênero. E esse gênero, ele está no nosso contexto.
Então, quando você usa, por exemplo, uma fotografia para publicar no seu Instagram, você está selecionando uma fotografia, mas não é algo aleatório. Ou você pensou, você constituiu essa imagem, você selecionou, você teve todo um aporte para que ela esteja lá na sua página. Ela foi elaborada, pensada, às vezes até em tom de crítica, às vezes em tom de elogio, às vezes para dar um upgrade no seu status e assim sucessivamente. As imagens no cenário contemporâneo cada vez mais assumem um papel importante. Nas mídias, as imagens permeiam e são elementos que produzem significados. Por isso mesmo é importante voltarmos ao conceito de multiletramento, ou seja, como todos esses modos semióticos convergem para a produção de significado. Quando eu estou aqui falando de modo semiótico, eu não estou excluindo a escrita, não estou excluindo a fala, não estou excluindo outros elementos que vêm junto, mas é importante, por exemplo, você ver o texto, analisar o texto verbal, mas também analisar o texto visual. Juntos, eles vão conduzir a significados. Mas aí, por exemplo, se você está assistindo a um telejornal, você tem o olhar, você tem o gesto daquele apresentador. Se você está, por exemplo, analisando uma capa de jornal, você tem ali as cores, você tem a seleção de uma letra. Por exemplo, se você, na hora que você está produzindo um PowerPoint para uma disciplina, a seleção das letras, o tipo de letra para dar mais visibilidade, chamar atenção, ou seja, isso aí é modo semiótico. Você está usando a escrita, mas ao mesmo tempo você está pensando em uma letra que seja mais eficaz para a sua apresentação, que dê um feedback melhor. Aí você seleciona uma imagem, olha aí, veja só, aí você vai no seu banco de dados, enfim, e procura uma imagem para fazer o quê? Ilustrar, decorar ou trazer uma informação à sua apresentação no seu cenário de trabalho ou numa disciplina, por exemplo, que você queira apresentar para o seu professor ou até mesmo na defesa de TCC, de programa de pós-graduação. Ou seja, todos esses modos, eles estão alinhados. Às vezes as pessoas se preocupam muito com a escrita. Ok, temos que nos preocupar com a escrita, porque o nosso mundo é um mundo em que a escrita ela tem um peso significativo. Mas temos que olhar também para esses outros elementos semióticos que estão juntos e que por vezes eles estão sendo deixados de lado. No entanto, deixados de lado por nós que somos os viewers, os observadores, mas as pessoas ao produzirem textos ou então as mídias, as redes sociais, elas fazem isso de uma maneira muito bem pensada, muito elaborada. Por exemplo, um designer, quando ele vai trabalhar para uma dada marca, ele pensa cuidadosamente até selecionar o tipo de letra que vai representar aquela companhia, porque se eu usar uma letra mais fixa, ela vai dar um dado significado. Se eu usar uma letra que tenha uma ondulação, vai trazer um outro significado. A pessoa, ao ler, vai conseguir identificar o que eu queria passar, qual é a identidade da minha empresa. Então, aí uma palavra importante, né? Esses modos semióticos, eles também conduzem a identidade. Na hora que você escolhe um modo e não outro, você passa uma informação. Por exemplo, se você pegar a capa de um jornal, de uma revista, cada revista tem um tipo, né, uma tipografia específica, usa um tipo de letra específica, está na identidade dela também. Então é importante, novamente, pensarmos nas questões de ensino, lendo a imagem, trazendo todas essas preocupações que fazem parte do cenário contemporâneo e que nos
são muito caras, e por isso nós temos a nossa linha de pesquisa. Eu tenho alunos que já estão trabalhando, inclusive já defenderam dissertações usando essa teoria. A nossa proposta é que possamos avançar nesse contexto e não deixar de trabalhar o verbal, com certeza, mas entender que todos esses modos que nós citamos aqui, outros que perfazem as categorias da gramática do design visual, são modos que conduzem às significações. Então, nós podemos, por exemplo, lembrar, retomando a gramática, nós temos modos para a composição da imagem, nós temos modos quando nós interagimos com ela por meio de elementos de interação entre o observador e o observado, e também temos modos de representação. Aí você poderia, por exemplo, pensar num período eleitoral, por exemplo, quando a capa de uma revista coloca apenas uma urna verde e amarela na capa da revista. Então, aí você não tem uma imagem naturalística, uma pessoa, um indivíduo, mas você tem uma urna que também representa, e aí poderíamos trazer inúmeros elementos que também representam, além do aspecto humano em si, certo? Aí nós estamos falando da representação. Então, a imagem é representação, a imagem é interação, e a imagem também é composição. Por meio dela, nós selecionamos vários elementos para serem mais ou menos salientes, elementos que estão à esquerda, elementos que estão à direita, elementos que estão acima e abaixo, certo? E a proporção, a dimensão dessas escolhas são muito bem pensadas por pessoas que trabalham com esses elementos para provocar, para dar certa informação, às vezes uma informação que você nem percebeu, mas o teu cérebro registrou, para o teu olhar foi mais efetivo aquele elemento que ele usou, você se identificou, aí você foi atraído. Ou nós podemos pensar, por exemplo, por que você se identifica com uma dada marca, por que você se identifica com uma dada cor, por que você não se identifica também com uma dada cor. São elementos que estão agregados ali naquela composição, que passam uma significação, que por sua vez dialogam com a sua identidade, com a sua visão de mundo. A imagem também conduz discursos. Nós somos produtores de discursos e por meio deles interagimos com o mundo, certo? Então, para não me estender muito mais, eu vou finalizando por aqui e reforçando essa ideia de que podemos ler as imagens assim como nós lemos os textos verbais, certo? Nós podemos falar sobre as imagens, mas acima de tudo, retomando a minha pergunta inicial, a imagem não é apenas um elemento decorativo, a imagem não é um elemento de ilustração, a imagem acima de tudo, ela é expressão, a imagem ela comunica questões sociais, culturais, questões identitárias, questões políticas, questões econômicas e assim por diante. Por isso mesmo é importante no cenário de educação ou não, estarmos atentos ao que elas nos trazem e o que elas querem nos informar, porque sim, a imagem informa e nós temos que ser mais multiletrados para darmos conta de todo esse universo que está ao nosso redor e cada vez mais domina o nosso ambiente. Muito obrigada a todos. Abraço.